livro do Êxodo, capítulo 14, e a partir do versículo 15, que a palavra de Deus fala para nós. E disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos siga e entre nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento, orientou, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que o perseguiam entraram atrás deles, todos os cavaleiros de Faraó, e seus carros e seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra, Pai. Pai eterno, Pai amado, meu Deus, manda, meu Deus, a revelação da Tua palavra para o nosso coração, Pai. Fala, meu Deus, com cada um ouvinte que está ouvindo, meu Deus, a Tua palavra, Senhor. Que nós ouça não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos ouvintes do programa A Voz da Verdade, você que tem sempre ouvido aquilo que Deus ele tem passado para você, aqui a Bíblia está falando, muitos conhecem essa passagem, muitos conhecem a trajetória que o povo de Israel tiveram para sair do Egito, a dificuldade, quão duro foi para que Faraó liberasse, para que Faraó deixasse que eles saíssem para ir adorar o Senhor no deserto. E a palavra de Deus, ela diz aqui que um certo dia Faraó mandou que todo o seu exército fosse de encontro com todo aquele povo de Israel, aquele povo que Moisés andava com eles, aquele povo que Moisés era quem ensinava por onde devia andar. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles chegaram em um lugar, o povo de Israel se depararam com o mar, conhecido como o Mar Vermelho. E a palavra de Deus diz que aquele povo ficaram apavorados, sem saber o que fazer. Muitos começaram a questionar, muitos começaram a falar para Moisés que Moisés tinha trazido eles para morrer ali no deserto. E Deus já tinha feito grandes coisas na vida daquele povo. Mas mesmo assim o coração daquele povo estava muito apavorado. Tinha muito medo dentro daquelas pessoas, muitas dúvidas. E a palavra de Deus diz que Moisés foi clamar ao Senhor. E nós vai ver no versículo 15 que foi quando o Senhor disse para Moisés: Por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Às vezes, irmãos, nós
se deparamos com uma situação parecida com a situação que aquele povo estava passando. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Você tem o seu mar vermelho? Você tem a sua dificuldade? Qual é o seu mar vermelho hoje? Qual é a dificuldade que você está passando hoje? Porque naquele tempo, aquele povo, ele queria fugir do povo de Faraó. Mas Deus sempre cuidando do seu povo. Deus sempre mandando resposta. Deus sempre tendo a solução para tudo aquilo que eles precisavam. E às vezes vai acontecer com nós também o mesmo que aconteceu com aquelas pessoas. Vai gerar dúvida, vai gerar medo, vai gerar desespero, vai gerar pânico. Mas a palavra que Deus ele tem para nós é que marche, ou seja, não parar, não desistir, não baixar a nossa cabeça e achar que a situação ela já não dá mais para seguir em frente, achando que a tribulação, a perseguição, a tempestade, ela vai nos derrubar, ela vai nos tirar da presença de Deus, ela vai tirar a alegria que existe dentro da gente. Isso acontece com cada um de nós porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas de carne, e vai gerar medo em você. Se você tem se culpado porque às vezes gera medo dentro de você, não se preocupe com isso, porque isso acontece. Isso acontece comigo, isso acontece com você, assim como aconteceu com todo aquele povo de Israel. Mas, mais uma vez, a resposta que Deus tem para nós é marche. Assim como ele disse, Moisés, diga ao povo de Israel que marche, porque Deus ele tem a solução para todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E você pode estar passando por um momento desse, esse mar na sua frente, essa multidão de água na sua frente hoje, pode ser uma enfermidade, pode ser algo que você está passando financeiramente, pode ser uma causa na justiça. Eu não sei desse monte de água que está na sua frente hoje, eu não sei qual é esse mar, qual é essa tempestade que está na sua frente e você está tendo medo dela. Mas eu quero te dizer que Deus ele está no controle de todas as coisas, que Deus ele está cuidando de tudo. Deus ele está cuidando no mínimo, aonde você nem imagina que ele está cuidando, ele está cuidando. Aonde você não enxerga o cuidado de Deus, tenha a certeza que Deus ele está cuidando de você. Para poder você ter essa confiança nele, vou usar um exemplo aqui. Para você ter uma confiança numa pessoa, você tem que ter o conhecimento bem daquela pessoa. Você tem que conhecer ela bem. Você tem que andar com ela para você ter a sua confiança inteiramente nela. E às vezes, nós falamos que temos a confiança em Deus. Temos essa confiança que o problema ele pode ser grande, mas vai ser resolvido porque eu confio em Deus. Eu creio naquilo que Ele fala para nós. Eu creio naquilo que Ele tem passado para mim. Mas só que para que essa confiança ela venha a ser colocada em prática, a sua confiança ela venha a ser colocada em prática, ela vai ser testada. Às vezes você vai passar por uma situação que quando você vê o tamanho da dificuldade, a confiança que você tanto diz que tem, ela vai esmorecer. Você vai ficar de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque para poder você ter essa confiança, você tem que andar com Jesus. Como é que você vai falar que confia nele se você não anda com ele? Você não vai confiar numa pessoa que você nunca viu ela, ou seja, que você não sabe nem o caráter dessa pessoa. Você não vai pegar, usando aqui um exemplo, seu filho ou seu carro novo e vai dar a uma pessoa que você não confia. Ou seja, como é que você vai colocar todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, todas as suas tempestades na mão de uma pessoa que você não anda com ela? É por isso, irmãos, que não vamos declarar para Deus que nós confiamos nele
que nós esperamos nele e que nós crê naquilo que ele tem passado para nós, unicamente por palavras, mas sim por prática. A confiança é saber esperar no momento certo. A palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Ou seja, tudo que você passar aqui, seja bom, seja ruim, seja problemas na sua família, seja no seu trabalho, seja onde for, isso vai passar, isso vai ficar. O que não vai passar é a palavra de Deus, é a promessa de Deus, é o projeto que Deus tem na sua vida. Ele vai ser entregue nas suas mãos. Aquilo que Deus ele prometeu vai ser cumprido. Eu sempre falo aqui que a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele não é homem para que minta, e ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, a promessa que Deus ele te fez, ela está de pé. É porque às vezes nós recebemos a promessa de Deus, nós cremos naquilo que Deus ele tem falado para nós, mas quando vem a primeira prova, porque tudo há um processo, tudo tem um processo, tudo nós vamos passar um processo para que nós chegue até a bênção, para que nós chegue até aquilo que Deus ele tem para nós. E você talvez não está entendendo ainda o processo de Deus na sua vida. Você às vezes não está entendendo o que é que Deus ele quer de você e o que é que ele tem para você. Você tem enfrentado tempestade? Continue de cabeça erguida, porque Deus está com você. Continue entendendo que Deus ele está vindo por cima dessa tempestade. Que Deus, assim como ele abriu aquele mar, não foi Moisés que abriu, foi Deus que abriu. Assim como Deus abriu aquele mar para aquele povo passar, ele também pode fazer na sua vida. E a palavra de Deus diz que ficou o muro de um lado e de outro, e todo aquele povo de Israel passou em terra seca. Então as dificuldades, elas vão querer passar com você em todos os momentos da sua vida. Mas a palavra de Deus diz que quando aquele povo passou, Faraó mandou que todo o seu exército seguisse eles para matar. Mas a palavra de Deus diz que quando o povo de Israel passou tudinho, mas aqui em seguida, se você for ler, a palavra de Deus diz que Deus ele ordena que Moisés ele aponte a sua mão, coloque a sua mão para o lado do mar, que o mar ia se fechar. E todo aquele povo que estava perseguindo o povo de Israel, que estava querendo matar o povo de Israel, foi quem pereceu ali naquele mar, naquela água. Então, meus irmãos, tem outro exemplo muito grande para mim e para você. Davi. Havia uma batalha contra o povo de Deus. E Davi, ele viu que aquele homem, ele estava afrontando o povo de Deus, ele estava afrontando ao Senhor dos Exércitos. Então Davi, ele não queria saber se aquele homem era um gigante, se aquele homem era forte, se aquele homem ele era treinado para lutar, para matar. Ele não queria saber disso. Ele só queria saber de uma coisa, que Deus estava naquela peleja. Então Davi, sem olhar para os problemas, sem olhar para a dificuldade, sem olhar para o gigante, ele se posicionou para lutar contra o filisteu. Qual é o tamanho do seu gigante? Qual é o tamanho do gigante que tem atormentado você? Mais uma vez, o gigante pode ser uma enfermidade, pode ser uma tristeza que tem dentro de você, pode ser uma depressão que tem atormentado você. Mas olhe para esse gigante, assim como Davi olhou para o filisteu, para aquele gigante, e diz: tu vens a mim com lança, com escudo e com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então você só pode sair, você só pode vencer essa batalha se você for em o nome de Jesus, em o nome do Senhor. Unicamente Ele é quem pode nos livrar de todo mal, de toda dificuldade, de toda tempestade. Então não olhe para o tamanho do gigante que está à sua frente. Não olhe para o tamanho da sua dificuldade, porque o Deus que eu e você servimos, Ele é muito maior do que qualquer gigante, do que qualquer tempestade.
de que qualquer muro que passe à nossa frente tentando nos parar. Assim como Davi, ele declarou, antes mesmo dele lutar com aquele gigante, ele declarou que Deus ia entregar a cabeça dele na mão dele. Ou seja, ele tinha a certeza que Deus, ele não é Deus que perde batalha. Que Deus, ele não é Deus para que minta. Então, se Deus, ele te prometeu, vai ser cumprido na sua vida. Mas você tem que entender que você só vai entender o momento certo, o momento que vai chegar a promessa na tua vida, quando você está andando em obediência ao Senhor. Quando você está em obediência àquilo que Deus ele tem passado para você. Meu querido e minha querida irmã, não olhe para o tamanho. Não olhe para o tamanho dessa dificuldade. Ah, mas minha família vem sofrendo com algo que não está tendo jeito. Mas o Deus que nós servimos, ele é o Deus que faz as coisas impossíveis se tornar possível. A palavra de Deus diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus pega aonde não tem para confundir aonde tem. Deus pega uma pessoa que ninguém dá nada e faz ela uma serva, faz ele um servo de Deus, faz ele um pregador. Deus pega uma pessoa que esteja jogada na rua, que as pessoas não dão nada, ele pega aquela pessoa, sabe por quê? Porque Deus, ele ama cada um de nós, não importa a maneira que nós estamos, ele quer que nós venhamos a ele do jeito que nós estiver. Então lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado da sua família, ele tem cuidado dos seus projetos, ele tem cuidado da sua casa, ele tem cuidado dos seus filhos, ele tem cuidado dos seus netos, ele tem cuidado de tudo aquilo que é seu. É porque o medo, às vezes, ele vai colocar pânico. O medo, às vezes, vai nos tirar a confiança, vai tentar nos tirar essa confiança que nós temos em Deus. Então não vamos fazer igual aquele povo, apenas murmurar, mas vamos confiar. O que Deus ele tem passado para mim esses dias, e sempre quando eu tenho a oportunidade que Deus manda, eu falo, não tente entender o porquê que você está passando por essa situação, mas apenas confie. Mas apenas confie. Apenas confie, porque Deus, ele vai te dar a recompensa e ele vai fazer você chegar até a terra prometida. Você vai chegar até a terra prometida. E qual é essa terra prometida que Deus tem? A vida eterna. Então, meus queridos irmãos, ouvintes do programa A Voz da Verdade, continue entendendo que Deus, ele falou para mim e para você, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nesse versículo ele diz, tenho-vos dito isso. Ou seja, Deus, ele passou para nós que nós ia sofrer aflição, que nós ia ter dificuldade, que não ia ser fácil, mas valeria a pena, porque a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus que aquele que persevera até o fim, ele será salvo. Então não desiste. Deus não te chamou para você baixar sua cabeça e parar e desistir. Tá doendo? Mas aguente. Aguente. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você, nem olho viu e nem ouvido ouviu. Aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então que Deus te abençoe. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar pregando a palavra dele, de estar ouvindo aquilo que ele tem para nós. Bem, meus irmãos, essa pregação aí foi na rádio aqui da cidade onde eu moro, de Ati, Pernambuco. E agradeço aos irmãos que ouviram até o final. Creio que Deus, ele, de uma forma ele falou com você, de uma forma ou outra eu sei que ele falou com você,
porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então que Deus ele te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz.